peço os irmãos abram suas Bíblias, seus aplicativos e nos acompanhem então na leitura da palavra do Senhor. Assim nos diz a palavra. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te revestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta do Apocalipse foi escrita pelo apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos por volta do ano 90 ao 96 depois de Cristo, mais ou menos no final do reinado de Domiciano. Este rei foi o sucessor de Nero, que intensificou a perseguição dos cristãos, pois dizia que os crentes eram responsáveis pelo incêndio que aconteceu em Roma em 64 depois de Cristo. O apóstolo João escreve às 7 igrejas da Ásia, e nós vemos aí a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, enfim, escreve para a igreja de Laodiceia. Laodiceia, só para a gente contextualizar, era uma cidade da província romana e foi fundada no terceiro século antes de Cristo por Antíoco II. Essa cidade era abastada, pois tinha o acesso de várias estradas e se tornou um importante centro bancário. A desvantagem de Laodiceia, no entanto, em Laodiceia não havia suprimento de água, bastante para abastecer a cidade. E essa água, então, ela vinha de outra cidade, provavelmente de Herápolis e Colossos, vinham através de tubos, e as condições dessas águas, por ser transportada de uma distância tão longa, não chegavam numa temperatura que era agradável, que daria para se utilizar. Mas nós vemos aqui no início dos versículos que nós lemos, versículo 14 ao versículo 16, que inicia dizendo: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Ou seja, o destinatário daquela carta era ao anjo da igreja, e aí eu só quero dar uma breve explicação que diz o seguinte, que a palavra anjo em grego significa angelos, e angelos traduzido significa mensageiro, o que quer dizer que esta carta provavelmente esteja endereçada ao pastor da igreja local. Todas as cartas às igrejas estavam endereçadas aos seus respectivos anjos. Todas elas, todas 7, foram endereçadas aos seus respectivos anjos. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas
diz o Amém, o testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esses versículos nos mostram, queridos, que primeiro que Jesus Cristo, ele nos fala, e segundo, fala a respeito daquela cidade de Laodiceia que recebia as suas águas através de tubos, através de canos, e essa água ela não chegava lá nem fria e nem quente. Mostrando então, quando a palavra nos diz assim, olha, eu espero que vocês sejam, ou quem dera fosses quente, quem deras fosse fria, mostrando que havia a necessidade de ter uma utilidade das águas que chegavam lá, e isso mostrando para a cidade que, embora ela fosse uma cidade importante e abastada, que tinha um centro comercial poderoso, ela não tinha utilidade. Isso para o reino de Deus. E o que me traz à memória e me faz pensar que nós precisamos ser úteis na obra do Senhor, precisamos ser úteis na casa de Deus. Precisamos ser úteis na casa de Deus. E o versículo 14 nos fala que estas coisas diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi aquele que através dele se fez todas as coisas, e sem ele nada do que se fez poderia ser feito. Jesus Cristo é aquele Criador que através dele todas as coisas se fez, e sem ele nada do que se fez poderia ser feito. Aqui estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, o verdadeiro, o princípio da criação de Deus, Jesus Cristo que nos chamou, Jesus Cristo nos chamou, Deus através do teu Filho Jesus Cristo, foi quem intermediou todas as coisas, inclusive a nossa condição de filho. Deus, nosso Senhor, Criador de todas as coisas, Ele fez todas as coisas, Ele que criou o céu, criou a terra, e nós somos criacionistas. Todo cristão deve ser criacionista, ou seja, acredita que Deus criou todas as coisas do nada, a sua palavra fez com que acontecesse, e esse versículo nos fala exatamente isso. A testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Deus criou todas as coisas. Ele é criador de todas as coisas. Ele fez todas as coisas e nos chamou através do teu Filho Jesus Cristo. Ele, através de Jesus, nos deu condição de herdar a vida eterna, e por isso nós devemos ser úteis a Ele na sua obra, em nome de Jesus. Versículo 15. O Senhor conhece as obras, que nem és quente e nem frio. Quem dera fosse frio ou quente. O Senhor, nosso Deus, conhece o nosso labor, sabe das nossas obras, sabe das nossas atitudes. O Senhor, nosso Deus, conhece as nossas vidas, Ele sabe o nosso deitar, sabe o nosso caminhar, sabe o nosso levantar. O Senhor nosso Deus, Ele conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso labor. E Ele diz aqui no versículo 15, conheço as tuas obras, eu sei o que você faz. Eu sei o que você faz. Eu conheço, eu sei aonde você anda, eu sei o que você anda fazendo. E eu sei que você não é quente nem é frio. Frio, quem dera fosse frio, provavelmente se referindo às águas que vinham através dos canos lá de Colossos,
eram águas frias, na sua fonte era fria, que na sua fonte refrescava, mas pelo longo caminho que essa água percorria, chegava em Laodiceia já morna. Ou quem dera fosse quente, provavelmente se referindo a uma cidade próxima chamada Hierápolis, que tinha águas quentes, termais, que por saírem em uma temperatura alta, chegavam já em Laodiceia morna. Também já perdeu a sua utilidade. O Senhor conhece o nosso labor. Quem sabe precisamos rever as nossas atitudes, rever as nossas vidas, rever o nosso posicionamento, porque Deus conhece as nossas vidas, Deus conhece o nosso labor, Deus conhece o nosso trabalhar, Deus sabe exatamente o que temos feito ou temos deixado de fazer. Deus conhece todas as coisas. Ele é conhecedor. E por ser conhecedor de todas as coisas, nós não temos como nos esconder dele. Ou não temos como mentir para ele, dizendo para ele, ó Deus, tu sabes tudo que eu faço. Tu sabes. A igreja de Laodiceia era uma igreja formosa, abastada, tinha condições, tinha dinheiro, mas era uma igreja que estava muito distante de Deus, muito distante de Cristo. E nós vamos ver mais para frente o que demonstra, a prova disso, que a igreja estava distante de Cristo. E às vezes quando nós não estamos mais interessados em igreja, não estamos mais interessados na casa do Senhor, não queremos mais participar das coisas do Senhor, provavelmente é porque nós achamos que perdemos a utilidade, perdemos o nosso ânimo e deixamos de participar ativamente daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Versículo 16. Assim porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te das nossas bocas, da minha boca. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Todos nós somos conhecidos amplamente por Deus. Deus conhece os nossos corações. Cada centímetro dos nossos corações, cada pensamento que habita o nosso ser é conhecido por Deus. O Senhor conhece todas as coisas. E provavelmente, queridos, muitas situações são tão desprezíveis que dá vontade, se Deus ele fosse humano, daria vontade de colocar para fora, daria ânsia de vômito. Muitas vezes por fora nós somos ou aparentamos ser irrepreensíveis, aparentamos ser pessoas que não levantam nenhum tipo de suspeita. Mas isso não adianta nada, querido, se por dentro nós temos um coração que não agrada ao Senhor. E a igreja de Laodiceia não estava agradando ao Senhor. És morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Era uma igreja que fazia mal. E por isso, era uma igreja que estava a ponto a ser jogada para fora. Não adianta, queridos, nós querermos voltar os nossos olhos ao Senhor. E em momentos de crise, em momentos de desespero, Deus
Livra-me, Deus, cuida de mim, Deus, esteja fazendo a tua obra. Se nós temos um coração que é um coração repreensível, um coração desagradável ao Senhor, Ele conhece a cada um de nós intimamente. Nós não conseguimos enganar ao Senhor. Eu conheço você. E por tua característica, eu estou pronto a jogar-te fora. Estou a ponto de vomitar-te. Não se engane, Deus nos conhece e nos conhece intimamente. E Ele sabe exatamente as nossas atitudes, sabe exatamente o que temos feito. Versículo 17 ao 19, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós precisamos ser dependentes de Deus, totalmente dependentes de Deus. Estou rico e abastado, diz a igreja de Laodiceia. Não preciso de coisa alguma. Mentira! Todo o dinheiro, toda a riqueza de Laodiceia não era o suficiente, uma vez que eles estavam deixando de lado o que era mais precioso, nosso Senhor. Estava deixando de fora, do lado de fora da igreja, o nosso Senhor. Os próximos versículos comprovam isso, que a igreja de Laodiceia deixou de fora o nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 17 também mostra uma certa arrogância da igreja de Laodiceia. Eu estou bem, eu tenho dinheiro, eu não preciso de nada. Eu não preciso mais de ninguém, está tranquilo. Os comentaristas dizem que houve um terremoto por volta de 60 que destruiu a cidade de Laodiceia, e o Império Romano queria ajudar financeiramente, e Laodiceia disse que não precisa, a gente tem dinheiro, a gente vai bancar a reconstrução da cidade. Existia uma certa arrogância da igreja de Laodiceia, porque ela tinha uma condição financeira que era invejável. E essa arrogância, queridos, precisava ser deixada de lado. E assim como Laodiceia era uma igreja arrogante, nós temos também pessoas que são arrogantes, que acham-se superiores, que acham-se melhores. Talvez não pela condição financeira, mas por condição intelectual ou por alguma outra condição que ache ser melhor do que os outros. Mas, queridos, toda a nossa arrogância deve ser deixada de lado quando nós falamos a respeito da palavra, quando nós falamos a respeito de Deus. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Precisamos sim, nós precisamos de Cristo. Precisamos de Cristo e nós precisamos ver o que realmente é valoroso. Versículo 18. Aconselho que compre de mim ouros refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. A cidade de Laodiceia também era famosa por algumas coisas que elas faziam, que eles produziam. Mas Jesus Cristo está dizendo aqui que tudo isso que eles faziam não era o bastante. Tudo isso que eles faziam não era o suficiente. Aconselho que compres de mim ouro.
o que é mais valioso. Aconselho que compre de mim vestiduras brancas, purifique-se. Purifique-se de todo pecado, purifique-se de toda arrogância, purifique-se de tudo que está manchando a alma, o corpo, purifique-se, vestiduras brancas. Que compres de mim colírio para que vejas, porque és cegos. És cego. Não consegues ver aonde estás. Não consegues enxergar aonde tem andado ou qual é o abismo que esse caminho tem levado. E algumas vezes nós entramos, queridos, em caminhos que nos levam à morte, porque o nosso coração é enganoso e a Bíblia, ela afirma isso, que nosso coração é enganoso. Compre de mim colírio, compre de mim vestes brancas, compre de mim ouro. Obtenha o que realmente é valoroso. Enxergue aonde está, o que está fazendo, abra os seus olhos para que possa verdadeiramente enxergar. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Precisamos ser dependentes de Deus e zelar por sua obra. E Deus está dizendo, através da sua palavra, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se a palavra de Deus muitas vezes é dura, se a palavra de Deus muitas vezes ela machuca, ela faz pensar em coisas do passado que nos traz memórias ruins, mas que precisam ser trazidas para relembrar ou para deixar de lado aquilo que está nos fazendo mal. Então, queridos, saiba que todas essas coisas acontecem, que essas palavras nos vêm e quando vem da parte de Deus, ela vem pelo amor que Deus tem por nós. É por este amor, pelo amor que Ele tem por nós, que Ele nos repreende, que Ele nos fala a respeito de situações que nós precisamos mudar. Eu repreendo a todos quantos eu amo. Deus nos ama. Deus nos ama, isso é inegável. Ele tem um amor por nós superior e muito acima do que nós imaginamos. O Senhor nos ama. Nós prosseguimos, versículo 20, 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia tinha de tudo. Tinha dinheiro, tinha todas as condições para ser uma excelente igreja. Mas a única coisa que a igreja de Laodiceia não tinha era o nosso Senhor, porque Ele estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós precisamos avaliar, queridos, aonde Jesus Cristo está na sua vida. Aonde Jesus Cristo está na sua vida. Será que Ele está aqui no coração e tem habitado o coração? Ou será que Ele está do lado de fora pedindo para entrar? Eis que estou à porta e bato. Na igreja de Laodiceia, Jesus Cristo estava do lado de fora pedindo permissão para entrar. E muitas vezes, queridos, nós temos que parar e reavaliar aonde Jesus Cristo está em nossas vidas. Em alguns momentos Ele está do lado de fora porque nós o colocamos para fora. Nós o deixamos do lado de fora e pedimos para Ele permanecer lá. Com as nossas atitudes, com os nossos erros, nós fazemos isso. E Jesus nos diz, eu estou à porta, bato.
bater, pedir permissão para entrar. Eu quero entrar. Ei, estou à porta e bato. E ele também, queridos, além de estar batendo, querendo entrar, se é o caso, ele ainda quer e sempre quer se comunicar conosco. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Pode ser até que Jesus Cristo esteja em seu coração, mas ele precisa ser escutado. Ele precisa, a voz dele, a palavra dele deve ser lida, a palavra dele deve ser seguida. Nós devemos, em nome de Jesus, olhar para a palavra de Deus e escutar ao seu Filho Jesus Cristo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ouça a palavra do Senhor, ouça a Jesus Cristo. Está na porta batendo, está querendo falar conosco e está querendo ter intimidade conosco. E se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não é qualquer pessoa, queridos, que entra em nossa casa. Não é qualquer pessoa que faz parte da nossa mesa que vem almoçar conosco. Não é qualquer pessoa. Quando nós convidamos alguém para entrar, para cear, para estar conosco, nós convidamos porque nós temos prazer de estar com essa pessoa, porque nós temos prazer de oferecer um banquete, um almoço, um jantar, de ter um momento agradável. E o Senhor Jesus diz, olha, se você permitir, eu vou entrar e vou cear contigo, vou ter intimidade contigo. Ter uma proximidade. Quem sabe você pode me dizer assim, não, Jesus, ele está em meu coração. Mas há muito tempo eu já não escuto a Jesus. Ah, não, Jesus está em meu coração e eu tenho ouvido a palavra dele, mas faz muito tempo que eu não tenho intimidade com ele. Devemos, queridos, em nome de Jesus, buscar intimidade com o Senhor, estar mais próximo do Senhor em nome de Jesus. O Senhor te conhece, sabe do seu labor, sabe da sua vida, sabe o que você faz, o que você deixa de fazer, aonde anda ou deixa de andar, quais são as suas prioridades, quais são os seus valores. O Senhor sabe qual é o lugar que Ele ocupa em sua vida, se é um lugar de destaque, se é um lugar fora da sua vida, Ele sabe de todas as coisas. Por isso, queridos, a semelhança da igreja de Laodiceia, que considerou que a sua situação financeira, e no caso deles era a situação financeira, e talvez em nosso caso, ou no caso de alguns, seja outra situação que era considerado a melhor coisa, ou a única coisa que fosse necessário, ou a única coisa que eles precisavam. A igreja de Laodiceia tinha uma condição financeira muito boa e disse, olha, a única coisa que eu preciso é isso, estou abastado, não preciso de mais nada. Então você diga assim, a única coisa que eu preciso é isso aqui, ó, tenho o meu carro, tenho a minha casa, a única coisa que eu preciso é a paz que eu tenho todos os dias, a única coisa que eu preciso é o meu relacionamento com a minha namorada, com a minha esposa, é a única coisa, não preciso de mais nada. Mas a palavra mostra ao contrário. Que nós precisamos de verdade é estar com Cristo, é estar com Deus. A igreja de Laodiceia estava enganada. A situação financeira não era a única coisa que eles precisavam. Eles se enganaram.
Toda a abundância não substituía o nosso Senhor Jesus Cristo, que estava do lado de fora pedindo para entrar. E aí eu tenho 3 perguntas para fazer e encerrarmos a mensagem de hoje. Primeira pergunta: o que estamos fazendo na casa de Deus? Qual é a sua utilidade na casa de Deus? Hoje, talvez você diga assim: ah, mas as igrejas estão fechadas. Não temos como ir à igreja, não temos como cultuarmos juntos, certo? Mas vai voltar. A igreja vai voltar. E antes, como era? O que você tem feito? Qual é a sua utilidade? És quente? És frio? És morno? É tempo de mudar, é tempo de retornar com uma nova visão em nome de Jesus. A segunda pergunta: será que estamos realmente dependendo de Deus? Será que realmente estamos dependendo do Senhor? Ou a minha arrogância com relação a tudo que eu sou, tudo que eu tenho, me deixa num estado ou numa situação tal que essa situação ela me faz ficar muito confortável, não preciso mais de nada, não preciso de Deus, não preciso mais de ninguém, ninguém para mim importa mais, não preciso mais dos meus pais, não preciso mais de nada. Será, queridos? Onde estamos? O que realmente estamos fazendo? Será que realmente dependemos? Estamos dependendo do Senhor? E para você pensar mais um pouco, faço a terceira pergunta: onde Jesus está em sua vida? A igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora. Eu estou à porta e bato. E pode ser que você diga assim: não, Jesus, ele está no meu coração. Mas se ele está no coração, você tem escutado a esse Jesus, você tem sentido a presença desse Jesus, você tem tido intimidade com esse Jesus, aonde ele está. Os irmãos possam pensar, que você, meu querido e minha querida, possa pensar a respeito de quanto nós nos identificamos com a igreja de Laodiceia, o quanto nós nos identificamos com esta igreja que cometeu alguns erros, esse erro que fez com que ela deixasse Jesus do lado de fora. Eu convido você a orar e colocar a sua vida diante do Senhor, porque o Senhor te ama. O Senhor te ama e por Ele te amar, muitas vezes Ele fala ao seu coração, através da sua palavra, para mudar de atitude, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, agradeço por mais um momento de culto, Pai. Agradeço pela tua bondade e tua misericórdia. Deus amado, eu te peço que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as comunhões, as consolações do teu Santo Espírito estejam com teu povo agora e sempre. Amém. Deus os abençoe nessa semana, em nome de Jesus.